Então o assistente fala, né? Precisamos fornecer-lhe melhoras fictícias, asseverou o dirigente de nossas atividades, tranquilizando-lhes os parentes aflitos. A câmara está repleta de substâncias mentais torturantes. O assistente principiou então a exercer intensivamente sua influência. Dimas de raciocínio inubilado pela dor não adivisava a nossa presença. Os atritos celulares, pelo rápido desenvolvimento dos vírus portadores do coma, impediam-lhe percepções claras. As proveitosas faculdades mediúnicas que ele possuía havia caído em temporário eclipse ante os choques do sofrimento. Era, porém, extremamente sensível à atuação magnética. Então, com o coma, a mediunidade dele foi afastada por um tempo, né? Ó, pouco a pouco, com a interferência de Jerônimo, o amigo acalmou-se. Respirou em ritmo quase normal, abriu os olhos fundos e exclamou reconfortado: Graças a Deus! Louvado seja Deus! Um dos filhos a contemplá-lo de olhos súplices, seguiu-lhe as palavras ansioso, indagando num gesto de alívio: Melhorou, papai? Oh, sim, meu filho, agora respiro mais livremente. Sente os amigos espirituais ao seu lado? Tornou o rapaz cheio de fé. O enfermo sorriu algo triste e retrucou: Não. Quero crer que o sofrimento físico cerrou a porta que me comunicava com a esfera invisível. Mesmo assim, estou muito confiante. Jesus não nos desampara. Fixou a companheira em lágrimas e aduziu: Todos nós experimentaremos a solidão nos grandes momentos de aferir valores espirituais. Estou convencido de que os nossos guias do plano superior não me olvidarão as necessidades. Entretanto, não devo esperar que tomem cuidado permanentemente comigo. Falava em voz quase imperceptível em virtude do abatimento, entrecortando as palavras na respiração opressa. A senhora vacilante estava inteiramente amparada por Luciana, que a abraçava afetuosa. Viam-se-lhe os sinais de angustioso cansaço. Lágrimas espessas escorriam-lhe os olhos congestionados. Jerônimo, então, pousava a destra na fronte do moribundo, proporcionando-lhes forças, inspirações e ideias favoráveis ao desdobramento de nossos serviços. Dimas mostrou um novo brilho no olhar. Encarou a companheira, esforçando-se por parecer tranquilo, e rogou. Então ali ele melhorou, né? Depois dos passes, né? Antes ele estava em coma, não conseguia falar, né? Então a melhora antes da morte. Agora ele vai estar conseguindo tranquilizar, né? Tranquilizou o filho, né? Falou do que provavelmente está recebendo ajuda, né? Do plano espiritual. E agora vai falar com a mulher. Querida, vai descansar. Peço-lhe tantas noites a fio, de sentinela, acabarão por aniquilá-la. Que será de mim, doente, exausto, se o desânimo surpreender-nos a todos? Fez mais longo intervalo e prosseguiu. Repouse a meu pedido. Ficaria tão satisfeito se a visse mais forte. Não se retarde. Sinto-me muito melhor e sei que o dia será de calma e reconforto. Cedendo às instâncias do esposo e docemente constrangida pela influência de Luciana e Hipólio, a matrona recolheu-se ao quarto. Em vista das melhores obtidas, houve expansão de júbilo familiar. O médico foi chamado. Radiante, o clínico asseverou que os prognósticos contrariavam as suposições anteriores. Então o médico está falando, não tem como isso acontecer, é um milagre, né? Renovou as indicações, dispensou os anestésicos e recomendou ao pessoal doméstico que entregasse o doente ao repouso absoluto. Dimas acusava melhores surpreendentes
Era razoável, portanto, que a câmara fosse deixada em silêncio, para que ele tivesse um sono reparador. O Esculápio atendia-nos a desejo. Em breves minutos o compartimento ficou solitário, facilitando-nos o serviço. Então ocorreu tudo certo conforme o planejado, né? Melhorou, falou, imagina a mulher, né? 12 meses ali, né? Naquela situação. Cansada, implorando, já devia estar toda cansada, né? Quem vai no hospital sabe que não é fácil, né? Ficar no hospital, nós não estamos na nossa casa, né? Então, pela intuição e pela melhora, ele fala, vai descansar, renova tuas energias, prefiro te ver mais forte, né? O que será de nós se tu também, né? A gente tem que pensar nos nossos filhos, né? Que leve eu, então, né? O meu corpo já tá todo gasto, né? Então, o assistente distribuiu o trabalho a todos nós. Não acabou o serviço, né? Hipólio e Luciana, depois de tecerem uma rede fluídica de defesa, então todo mundo foi embora, né? Ficou só eles ali para poder fazer o trabalho. Então eles vão começar o trabalho. O que eles fazem? Tecer uma rede fluídica de defesa em torno do leito. Fluídica ao redor do Dimas, né? Para que as vibrações mentais inferiores fossem absorvidas, permanecerem em prece ao lado, enquanto eu mantinha a destra sobre o plexo solar do agonizante, no chakra. Iniciaremos agora as operações decisivas, declarou nosso Jerônimo. Resoluto antes, porém, fornecemos ao nosso amigo a oportunidade da oração final. O assistente tocou demoradamente na parte posterior do cérebro. Vimos que o agonizante passou a emitir pensamentos luminosos e belos. Não nos via nem nos ouvia de maneira direta, mas conservava a intuição clara e ativa. Sob o controle de Jerônimo, experimentou imperiosa necessidade de orar. E, embora os lábios cansados prosseguissem imóveis, assinalamos a rogativa mental, que endereçava ao Divino Mestre. Então, às vezes a oração vem por intuição dos nossos amigos benfeitores que estão ao nosso redor, né? Então, meu Senhor Jesus Cristo, creio que atingi o fim de meu corpo, do corpo que me deste, por algum tempo, como dádiva preciosa e bendita. Eu não sei, Senhor, quantas vezes feri a máquina fisiológica que me confiaste. Então ali ele está assumindo, né? Está dando uma de humilde e reconhecendo que ele não foi muito bom com o corpo dele, né? Desgastando. Inconscientemente quebrei-lhe as peças com meu descaso, menosprezando patrimônios sagrados, cujo valor estou reconhecendo em mais de 12 meses de sofrimento carnal, incessante. Imagina a situação. Não te posso implorar a bênção da morte pacífica, porque nada fiz de bom ou de útil por merecê-la. Aqui ele dá uma de humilde, né? Mas se possível, olha, essa oração é muito bonita. Mas se é possível, amado médico, socorre-me com teu compassivo e desvelado amor. Curastes paralíticos, cegos e leprosos, porque te não compadecerás de mim, miserável peregrino da terra? Seus olhos deixaram escapar lágrimas abundantes. Após breves minutos, observamos que o agonizante recordava a meninice distante. Na tela miraculosa da memória, revia o colo materno e sentia a sede do carinho de mãe. Oh, se pudéssemos... Então ele começa a sentir, né, que vai ter esse momento do desencarne e lembra, a gente começa a ter um filme na nossa memória, né? E ele lembra da mãe dele que já havia desencarnada, né? Ó, se pudesse contar com o socorro da abençoada velhinha que a morte arrebatara há tantos anos refletia. Premido pelas doces reminiscências, modificou o quadro da súplica, lembrou a cena da crucificação de Jesus, insistiu mentalmente por vislumbrar o vulto sublime de Maria, a mãe de Jesus, e sentindo-se de joelhos diante dela, implorou. Então ele
pôs naquela colocação diante de Maria, né? Mãe dos céus, mãe das mães humanas, refúgio dos órfãos da terra. Sou agora também um menino frágil com fome do afeto maternal nesta hora suprema. Ó Senhora Divina, Mãe de meu Mestre e de meu Senhor, digna-te abençoar-me. Lembra que teu Filho Divino pode ver-te no derradeiro instante, intercede por mim, mísero servo, para que eu tenha minha Santa Mãe ao meu lado, no minuto de partir. Socorre-me, não me abandones, anjo tutelar da humanidade, bendita entre as mulheres, ó providência maravilhosa do céu. Convertera-se o coração ao moribundo em foco radioso. Então, o que ele quis dizer? Ele quis lembrar que na hora da morte de Jesus, né? Na hora do desencarne dele, né? A mãe dele estava diante dele, né? Então, ele passe possível, né? Que eu tenha o mesmo que Jesus teve, né? Que eu receba o amparo da minha mãezinha. Olha só o que acontece. Ó, providência maravilhosa do céu, convertera-se o coração do moribundo em foco radioso, e a porta de acesso deu entrada à venerável anciã coroada de luz, semelhando neve luminosa. Ela se aproximou de Jerônimo e informou após desejar-nos a paz divina. Então, pessoal, o que é isso aí, né? Muitas vezes, nos nossos sonhos, nesses momentos de desencarne, a gente é amparado pelos nossos que mais tiveram junto conosco, né? Então, é pai, mãe que já desencarnaram, se eles estiverem já no seu reequilíbrio total, né? Eles vão sentir nosso desencarne e eles vão querer estar dando uma força, né? Nossos avós, né? E foi isso que aconteceu aqui, né? Ele pediu, oração a gente pode pedir, louvar, agradecer. Então, foi-lhe concedido, né? Sou a mãe dele. O assistente comentou a urgência da tarefa que nos aguardava e confiou-lhe os depósitos querido. Então, o assistente ali do desencarne comentou o ocorrido e confiou-lhe o depósito querido. Então, confiou-lhe e o Dimas, né? Ó, fique ali perto dele amparando, dando, intuindo, né? Coisas boas, né? Em breves instantes, tínhamos perante os olhos inovidável quadro efetivo. Sentara-se a velhinha no leito, depondo a cabeça do moribundo no regaço acolhedor, afagando-lhe com as mãos caridosas. Imagina a cena, bem bonita, né? Em virtude do reforço valioso do setor da colaboração, Hipólito e Luciana, atendendo ao nosso dirigente, foram velar pelo sono da esposa. Então, opa, agora vocês dois vão lá na esposa, que é a que está mais, né, fazendo esse desencarne não acontecer, para fazer que ela durma, né, para a gente poder fazer o desencarne, né, para que as suas emissões mentais não nos alterassem o esforço, né, ó, por isso que tem que cuidar muito do pensamento, né, o pensamento é força, né, a gente tem que cuidar com o que a gente pensa, né. Tá, no recinto permanecemos os três apenas. Dimas, experimentando o inovidável bem-estar no regaço materno, né? Tava com a mãe. Parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado como criança, semi-consciente, quase feliz. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Em primeiro lugar, insensibilizou inteiramente o vago para facilitar o desligamento das vísceras, a seguir utilizando passes longitudinais, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras do cérebro. Agora estão fazendo
os passes para o desencarne. Foram dormir, a mulher foi dormir, ele também está dormindo no colo, né? Tá um ambiente bem propício, né? Descansando alguns segundos, asseverou: não convém que Dimas fale agora aos parentes. Formularia talvez solicitações descabidas. Indicou o desencarnante e comentou sorrindo: noutro tempo, André, os antigos acreditavam que entidades mitológicas cortavam os fios da vida humana. Nós somos parcas autênticas, efetuando semelhante operação. Então, o que dizer, né? Cultura de outras acreditava que tinha gente que, né, fazia o desencarne. E não é muito, não tá muito errado, né? Tá? E porque eu indagasse tímido por onde iríamos começar, explicou meu orientador. Segundo você sabe, há 3 regiões orgânicas fundamentais que demandam extremo cuidado nos serviços de liberação da alma. Ó, agora ele vai falar da importância dos chakras. Como é que é feito o desencarne? Eu ia passar para frente, mas acho que é interessante olhar isso aqui, tá? Vamos entender. Há 3 regiões orgânicas fundamentais que demandam extremo cuidado no serviço de liberação da alma, do desencarne. O centro vegetativo ligado ao ventre, como sede das manifestações fisiológicas. O centro emocional, zona dos sentimentos e desejo, né? O chakra cardíaco, sediado no tórax. E no centro mental, chakra coronário e chakra mental, né? Mais importante, não, aqui é frontal, coronário e frontal, né? Mental, então é daqui. Mais importante por excelente, situado no cérebro. Minha curiosidade intelectual era enorme, então ele falou, acredito, eu posso estar errado, do chakra umbilical, aqui, né? Do cardíaco e do coronário. Jerônimo, todavia, gentil como sempre, percebeu meu propósito de pesquisa e acrescentou: no outro ensejo, André, você estudará os problemas transcendentes das várias zonas vitais da individualidade. Falando dos chakras, né? Aconselhando-me cautela na administração de energias magnéticas. A mente do maribundo começou a operar sobre o plexo solar, o chakra aqui, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava no umbigo, né? Aqui no chakra do umbigo, pairando em torno. Esticaram seus membros inferiores com sintomas de esfriamento. Então ele já estava sentindo o desencarne. Dimas gemeu, ó, já começou, né? Em voz alta, semi-inconsciente, acorreram amigos assustados. Sacos de água quente foram-lhe opostos aos pés. Mas antes que os familiares entrassem em cena, Jerônimo, com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração, que passou a funcionar como bomba mecânica, desreguladamente. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, do epigastro, à garganta, mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes, em esforço desesperado, ocasionando a angustiosa aflição do paciente. O campo físico oferecia-nos resistência, insistindo pela retenção do senhor espiritual. Com a fuga do pulso, foram chamados os parentes. Então, ali já não tinha mais pulso, né? Então foram chamar os parentes. E o médico, que acorreram pressurosos. No regaço maternal, todavia, e sob nossa influência direta, Dimas não conseguiu articular palavras ou concentrar raciocínios. Alcançáramos o coma, em boas condições. O assistente estabeleceu reduzido tempo de descanso, mas volveu a intervir no cérebro. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias
e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. Em breves instantes, porém, notei que as forças em exame eram dotadas de movimento plasticizante. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica à do nosso amigo, em desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro. Então ele estava se desencarnando. O que é a alma? A alma é o espírito encarnado. Vamos entender sobre encarnação. Encarnação é assim, a gente nunca morre, tá, pessoal? Nós somos criados simples e ignorantes, está lá no livro dos Espíritos. Desde quando fomos criados simples, a gente está passando por várias encarnações, né? Para chegar até o momento onde tu tá agora, tá? Então, o que acontece? Em determinado momento, lá no plano espiritual, nós percebemos que nós temos que voltar a reencarnar para passar por provas e expiações para poder evoluir. Porque como a gente sabe, a gente não tem um véu do esquecimento aqui, não tem o mérito, né? Então, para passar por paciência, por passar por aquelas pessoas que a gente não se deu muito bem na vida, a gente tem que vir encarnar. Por exemplo, daí só encarnando, né? Por exemplo, numa outra vida tu matou alguém, então tu se arrependeu do fundo, né? O que acontece? Tu vai ter que passar por uma vida nova na reencarnação e talvez tu vai ter um filho morto. Eu vou botar só um exemplo, tá? Isso pode acontecer, né? Daí tem várias histórias, né? Por exemplo, tem uma parte lá de Jesus que fala assim, ó, é necessário que haja escândalo, né? Então sempre vai ter escândalo por aí, né? É necessário que haja escândalo, mas ai daquele que por vir o escândalo. Daí ele fala, porque se a tua mão direita faz com que você peque, arranque-o fora de ti, porque é melhor te entrar na vida sem uma das mãos do que ter o corpo inteiro jogado no inferno. Se o teu olho direito faz com que você peque, arranque-o fora de ti, porque é melhor entrar na vida sem um olho do que 2 olhos forem jogados no inferno. O que ele quer dizer? Tu entrar na vida, tá falando da encarnação. Por isso tem muita gente que às vezes nasce sem braço, sem perna, com alguma deficiência física, né? Jesus fala sobre isso, tá? O escândalo, né? Às vezes tu vê, morreu alguém, caiu no... Várias pessoas caíram do avião. É escândalo, sabe? Mas aquele espírito precisa passar por isso, sabe? Deu para entender um pouco, né? É sobre isso que eu queria falar, né? Então é assim, né? Tá o espírito para vir pro corpo. Então o espírito vai se ligar a mamãe tá grávida, né? Então o espírito vai se ligar ao corpo de nenê em determinado momento da gestação e daí depois ele vai reencarnar, daí vai encarnar, né? Daí sim, né? Daí ele vai estar ali, né? E quando ele morrer, o espírito vai sair de novo e o corpo morre. É isso que funciona, tá? O corpo é uma roupa, é um trocar de roupa, sabe? Quando a gente vai lá pro mar, pra água, a gente não tem que usar uma roupa especial. Os pássaros não têm uma roupa para poder voar, então nós estamos usando esse corpo aqui, que vai durar um determinado tempo para passar por provas e expiações, tá? Deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer, né, tá, pessoal? Vamos lá. Então tá, morreu, o espírito tá saindo. E o perispírito, que ele liga o nosso corpo com o espírito, é uma cópia do nosso corpo, tá? Por isso que ele tá falando que tá saindo, ó, quer ver, ó?
A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça em tudo idêntica à do nosso amigo, em desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. E à medida que o novo organismo ressurgia ao nosso olhar, a luz violeta dourada, fulgurante no cérebro, empalidecia gradualmente, até desaparecer de todo, como se representasse o conjunto dos princípios superiores da personalidade momentânea recolhida a um único ponto, espraiando-se em seguida através de todos os escaninhos do organismo perispírito, assegurando desse modo a coesão dos diferentes átomos das nossas dimensões vibratórias. Dimas desencarnado elevou-se alguns palmos acima de Dimas cadáver. Então, estava deitado, né? O espírito saiu e ele conseguiu ver o próprio corpo. Tem muitas histórias, né, que a pessoa vê o seu corpo deitado, né, através da projeção astral, uma experiência quase morte, né? A Dimas desencarnado elevou-se alguns palmos acima de Dimas cadáver, apenas ligado ao corpo através de leve cordão prateado, semelhante a sutil elástico, entre o cérebro de matéria densa abandonando e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. A genitora abandonou o corpo grosseiro rapidamente e recolheu a nova forma, envolvendo-a em túnica de tecido muito branco que trazia consigo para os nossos amigos encarnados. Dimas morrera inteiramente, né? Para nós outros, porém, a operação era ainda incompleta. Não acabou ainda não. O assistente deliberou que o cordão fluídico deveria permanecer até o dia imediato, considerando as necessidades do morto, ainda imperfeitamente preparado para desenlace mais rápido. Então, ele ainda está um cordão de prata, né, ligado na cabeça aqui atrás até o corpo. Ainda não foi feito esse último corte, tá? E quando o médico fornecia explicações técnicas aos parentes em pranto, explicando, ele morreu, né? Jerônimo convidou-nos à retirada, confiando, porém, ao recém-desencarnado aquela que lhe fora desvelada mãezinha no mundo físico. Minha irmã pode conservar o filho à vontade até amanhã. Tu pode conservar o teu filho até amanhã. Quando cortaremos o fio derradeiro que se liga aos despojos antes de conduzi-la ao abrigo conveniente. Por enquanto repousará ele na contemplação do passado, que se lhe descortina em visão panorâmica do campo interior. Além disso, a acusa debilidade extrema após o laborioso esforço de momento. Por essa razão somente poderá partir em nossa companhia, vindo os enterramentos dos envoltórios pesados, aos quais se une ainda pelos últimos exercícios. Por isso que tem, por exemplo, tem o velório, né? Não é assim que tu vai enterrar o corpo, né? Por isso que quando as pessoas elas querem fazer, nossa, agora esqueci, quando em vez de ser enterrado, né? Eles querem fazer aquele processo de queimar o corpo, né? Então tem 72 horas para fazer isso, né? Até por esse motivo, né? A anciã agradeceu com emoção e, dando a entender que lhe respondia a arguições mentais, o assistente concluiu: convém montar guarda aqui, vigilante, para que os amigos apaixonados e os inimigos gratuitos não lhe perturbem o repouso, forçados de algumas horas. A mãe de Dimas revelou-se muito grata e partimos em campo, a caminho da fundação de Fabiano, de onde nossa expedição socorrista regressaria à crosta no dia seguinte. Terminou o capítulo. Então, quando ele foi feito desse desencarne, saindo do corpo ainda ligado, né? Ele vai começar a ter sonhos, né? Vai começar a rever a vida dele e tudo mais, tá? Então, terminamos o capítulo. Cada espírito tem uma história, tá? Eu tô contando a história aqui do desencarne de alguém que praticou o bem, mesmo não tendo conhecimento. Se tivesse os dois, estaria perfeito, né? Conhecimento, o Chico Xavier já falou, André Luiz também, é que nem fosse duas asas de um pássaro. Conhecimento e caridade. Ele compara assim, né?
Tu tem que ter os dois. Se tiver só um, não vai voar. Tem que ter os dois e andar junto, tá, pessoal? Muito obrigado, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa deixa nos comentários. E é isso, cada espírito tem um jeito de desencarnar e vamos esperar para o próximo capítulo, né? O próximo capítulo vai ser sobre velório e cemitério, vai ser bem legal. E gratidão, namastê, paz e bem e até a próxima.